até para agradar nossos filhos. Então Deus tocou no meu coração e eu fui orar e aí Deus me deu uma palavra em Provérbios 12:22 que fala sobre a mentira. Provérbios 12:22. Abre aí que eu ia abrir. Olha, eu vou escrever aqui. Que diz assim: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleite com os que falam a verdade. Às vezes a gente fala uma pequena mentirinha para agradar nossos filhos, mas não agrada a Deus. Às vezes a gente diz assim para o filho, às vezes aconteceu já isso comigo, de eu dizer: Miguel, amanhã eu te dou isso. E chega o amanhã e Miguel não tem. E Miguel me cobra. Eu agradeço, sabe a quem? A Satanás pela mentira. Nós temos que ter cuidado com o que nós falamos. Também para dizer que não sou eu que estou dizendo, e sim o que está escrito na Bíblia, fala também, né? Em João 14:6, diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque Deus é verdadeiro, Deus é fiel. Às vezes a gente, nem de tanto mentir, não presta atenção. Quando der fé, está mentindo sem ver. Sabe as consequências da mentira? Discórdia na família, discórdia entre amigos. Às vezes você quer agradar uma pessoa e acaba mentindo e acaba desagradando a Deus. Nós temos que ter cuidado muito o que nós vamos falar, porque Satanás ele está aqui para destruir as famílias e os amigos. E nós temos que nós estamos conhecendo a palavra, nós temos que falar a verdade, que a verdade é Jesus, né? Obrigada, irmã Cleidijane. Também eu quero falar para vocês que o grau da mentira, gente, é muito grande. Não existe mentira pequena nem mentira grande. Nada agrada a Deus. Sendo mentira não é de Jesus. O dono da mentira é Satanás. O pai da mentira é Satanás. E nós temos que evitar a mentira para agradar alguém. E aqui nessa terra nós temos que agradar a Deus. Quem derramou o sangue por nós. Gente, eu tenho um negócio para mim. Eu creio muito que o sangue de Jesus tem poder. Todos os dias eu digo isso lá em casa. Eu creio que o sangue de Jesus tem poder. E eu creio muito. Então hoje também eu pude perceber que fica para mim mesmo. Que às vezes a gente mente e nem percebe que nós mentimos. Às vezes uma pessoa fala no WhatsApp: ei, você está vindo? Aí eu já vou, mas estou deitada. Já estou indo, mas está deitado. Está mentindo. Nós temos que vigiar muito. E nisso aí, Satanás está trabalhando muito na vida daqueles que estão buscando a Deus. Naqueles que estão trabalhando na vida do Senhor. Também eu comecei a estudar sobre a mentira. E eu fui em Colossenses 3:9, capítulo 3, o versículo 9 e 10. Que diz assim: não minta uns para os outros. É forte, né, gente? Então, em Colossenses capítulo 3, e o versículo 9 e 10. Quando a gente está conhecendo a verdade que é Jesus, as coisas acontecem muito, né? Temos que vigiar muito. Capítulo 3, versículo 9 e o 10. É Colossenses. Fala assim: não minta uns para os outros, visto que você já despiram do velho homem com as suas práticas. Oi, amor. 3, e o versículo 9 e o 10. Ele diz assim, vou repetir: não minta uns para os outros, visto que vocês já despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram de novo, o qual está sendo renovado em conhecimento às imagens do seu Criador. Se a gente está conhecendo nossa imagem, que a gente somos semelhantes ao Senhor. Na palavra do Senhor diz que nós somos semelhantes a Deus, gente. Deus é a verdade, Deus não gosta da mentira. Então nós não devemos mentir para uns aos outros, nem pequenininha nem grande. E quando eu pude perceber isso hoje, eu fiquei tão arrasada, que às vezes muitas vezes ir para o cliente: eu já estou indo e estava lavando uma louça, eu vou terminar aqui. Eu estava mentindo, eu estava agradando a Satanás.
Mas eu não vou fazer isso mais não, viu, gente? E Deus falou pra mim pra gente ter cuidado nessa aí. E eu pedi a Deus que se Deus me desse uma oportunidade, eu falasse sobre isso, pra gente pedir sabedoria a Deus pra falar a verdade. Porque Deus gosta disso, da verdade. Hoje mesmo eu estava conversando com meu esposo, aconteceu algo que a mentira tem perna curta. Então a gente que está aqui dentro da palavra, dentro da igreja, a gente tem que falar a verdade porque estão lá fora. Se a gente está aqui, eu posso mentir para a irmã Cleidijane, mas para Deus eu não minto, gente. Porque Deus conhece os nossos corações, os nossos pensamentos, e Ele sabe o que a gente vai fazer. Quando a gente pensa, Deus já sabe o que a gente vai pensar. Então, é uma coisa que Deus não se agrada. E a gente tem que pedir a Deus muito sabedoria lá do alto. E para você ver que isso não é de mim, Tiago 3,17 diz que a gente tem que pedir a sabedoria ao Senhor, né, missionário? Então, isso me deixou muito mais firme na fé e aprender mais. Porque quando a gente conhece a verdade, que a verdade é Jesus, a gente se liberta dos vícios da cachaça, da festa, da mentira, da luxúria, querer ser melhor do que um outro. Nós somos iguais, gente. Na palavra do Senhor diz que ninguém é melhor do que ninguém, porque nós somos pó. Só o único grande e poderoso que nós tínhamos que glorificar é Jesus. Eu sei que às vezes a gente não tem força de vir para a casa do Senhor, mas a gente tem que pedir a Deus sempre que Ele nos dê força, para a gente não abandonar a Deus. Às vezes a gente está tão fraquinha na fé, com tanto problema, que a nossa fé fica desse tamanho. Mas se a gente vigiar e pedir a Deus, a gente não cai na nossa fé, não. Mas se a gente continuar na mentira, a mentira vai continuar um vício. E esse vício pode chegar ao fim, né? E também tem muita gente que diz assim: foi só uma mentirinha para agradar a Cleidijane. Não, gente, não vamos mentir, não. Vamos falar a verdade, que Deus gosta disso. Em Romanos também 16 e 18 também fala. Vocês podem abrir aí em Romanos 16 e 18, que fala: a mentira não é de Deus. A gente tem que ler a Bíblia. Depois que eu comecei a ler a Bíblia, eu descobri tantas verdades, que o que eu fazia errado, agora eu estou me consertando naquele erro, para entrar mais do que na presença do Senhor. Mas não pensa que é fácil estar na presença do Senhor, não. Quando a gente está na presença do Senhor, que Deus está tirando a cegueira dos nossos olhos, o inimigo fica com raiva e coloca um marido, um pai, um filho, um amigo, uma mãe, para botar contritos e a gente sair da presença do Senhor. E também nós temos que ter cuidado que nós vamos falar para aquelas pessoas que não conhecem a palavra. Nós temos que orar a Deus e não sempre, quando a gente for falar do amor de Deus, sempre colocar Jesus na frente e ler a palavra. Sempre a gente tem que ler a palavra. E aqui eu quero deixar escrito para você que hoje, quando eu terminei de arrumar a casa, minhas crianças foram para uma festinha e Deus tocou no meu coração sobre a mentira. Eu estou passando por uma dificuldade muito grande, porque quando a gente está firme e a gente sente o Espírito Santo, a presença do Senhor, o diabo fica com raiva. Aí usa amigos de amigos de amigos para falar mal do próximo. Mas quem é cheio do Espírito Santo não atinge, não, gente. Eu não me importo o que as pessoas falam de mim, eu me importo o que Deus acha de mim. Porque quando a gente vai se importar o que fulano, ciclano fala da gente, a gente vai perder a nossa bênção e a nossa fé. E outra coisa que eu quero dizer, quando eu estava lendo também a Bíblia, eu fui orar a Deus, Deus tocou no meu coração que quando alguém fala mal da gente, vamos orar por eles. Porque muitas vezes as pessoas só dão aquilo que tem. Se eu tenho amor, eu vou dar amor. Se eu tenho carisma, eu vou dar carisma. Mas se eu tiver ódio no coração, eu vou dar contendas. Se eu tiver ódio no coração, eu vou com mentiras. E na palavra do Senhor diz que a gente tem que pedir muito sabedoria a Deus para não cair na tentação e nem na mentira, gente.